Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 31 de outubro de 2012. Trabalho de combate à dengue é intensificado em Uberlândia. Você vai saber também todas as informações sobre as vagas da educação de jovens e adultos, o EJA. Quais os riscos de trabalhar em pé? A partir de amanhã tem novidades no mercado de trabalho. São as mudanças do termo de rescisão de contrato. Uma iniciativa que pretende salvar vidas e faz parte de um projeto de estudantes de uma empresa júnior da UFO. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que já está no ar aqui pela TV Universitária. As campanhas de prevenção para combater o mosquito da dengue estão sendo intensificadas em Uberlândia. O foco da Secretaria de Saúde nesta semana são os cemitérios da cidade. Flores artificiais e naturais espalhadas por todos os lados. Os vasos de plantas deixados nos túmulos são os principais locais de depósito das larvas do mosquito Aedes aegypti. O primeiro foco do mosquito da dengue em Uberlândia foi encontrado neste cemitério na década de 90. E é por isso que o município intensifica as campanhas nos períodos mais movimentados, como no dia de finados. A sociedade traz flores em vasos que normalmente se tornam foco. O cuidado com o cemitério para todo município é considerado ponto estratégico e deve ser muito próximo, não se pode descuidar do cemitério. E o que a gente faz é uma ação de mobilização, chamando a atenção da sociedade para que fique atenta a isso. Se trouxer o vaso de planta, em especial natural, que traga na areia úmida, coloque areia, isso vai evitar o foco dentro do cemitério. Segundo a pesquisa feita pelo Centro de Controle de Zoonoses, o índice de infestação em Uberlândia é de 1%. Neste ano foram registrados 275 casos da doença e nenhuma morte. E para manter o resultado, as campanhas nos cemitérios e nos bairros da cidade devem ser intensificadas no período chuvoso. Com a chegada das águas, você tem o que? A intensificação da oferta de condição para a reprodução do mosquito. O mosquito se reproduz na água, você tem uma maior quantidade de colos, recipientes com água, muitos deles já têm ovos e você tem ali reiniciado um índice maior do mosquito. A presença do mosquito aumenta no seio da sociedade, consequentemente, com a chegada do vírus, aumenta a transmissão. A doença também está controlada na região, segundo a Secretaria de Saúde. Mas, apesar da queda nas notificações, o superintendente alerta para os cuidados da população. Nós sabemos que mais de 80% dos reservatórios onde as fêmeas fazem a postura, fica dentro das residências das pessoas. Nada resolve a partir do verão e da chuva se a população não entrar nessa guerra contra a doença. A Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, ESEBA, está com matrículas abertas para o segundo semestre de 2012 da EJA. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com Hudson Rodrigues Lima, que é professor da Educação de Jovens e Adultos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, José. Bom, são quantas vagas para a EJA? José, para esse segundo semestre, que a gente está iniciando iniciando mais tarde por causa da greve, nós temos 57 vagas para o sexto, sétimo e oitavo anos do ensino fundamental. E quem é que pode se inscrever para participar da EJA? Qualquer pessoa que tenha a partir dos 18 anos e que parou seus estudos em algum momento nesse intervalo de ensino do sexto ao nono ano, antiga quinta à oitava séries. Ok. O curso tem 2 anos de duração e é importante sempre lembrar que é gratuito, né? Isso, o curso tem 2 anos porque o aluno que está tentando regularizar sua vida escolar, ele faz 1 ano em 6 meses, então o curso é semestral. De forma que no primeiro semestre, se ele entrar no sexto ano, ele fará em 6 meses 1 ano e consecutivamente ele terminará em 2 anos os 4 anos de ensino que ele está em defasagem, que ele deixou de frequentar a escola. E para trabalhar na EJA, né, é importante lembrar que os profissionais são profissionais qualificados, são mestres, né, são doutores, para trabalhar com esse tipo de educação, né? Isso, José. A ESEBA, ela já tem uma tradição no ensino da educação infantil e ensino fundamental, então todos nós somos da carreira docente da ESEBA e por isso mesmo, como estamos na universidade, a gente desenvolve ensino, pesquisa e extensão. Então é um corpo docente altamente qualificado, com uma faixa de ensino que tenta fazer justiça àquelas pessoas que foram excluídas da escola.
Então a metodologia de ensino é toda adequada, o curso é presencial, então a pessoa tem tudo para fazer uma boa formação nesses 2 anos. Professor, quem quiser se inscrever, qual é o procedimento? Isso, então deve procurar a ESEBA a partir da próxima semana, de 5 a 12 de novembro, das 8h30 às 11h30, e depois das 13h30 às 17h30 e depois das 19h às 21 horas, levando os documentos que podem ser consultados no site da ESEBA, no www.eseba.ufo.br. E quando tem início as aulas, então, para finalizar? As aulas elas terão início no dia 12 de novembro e deve ir até final de março. Ok, obrigado pelas informações, professor Hudson. E lembrando, o site é eseba.ufo.br. Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira. As temperaturas ficam elevadas e faz calor no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia amanhece ensolarado. Não há possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 18 e a máxima não deve passar dos 34 graus. Veja o tempo em outras regiões do estado. A quinta-feira em Indianópolis será de sol pela manhã. No período da tarde, céu coberto de nuvens, não chove. A mínima é de 17 e máxima de 33 graus. Em Unai, tempo quente pela manhã. À tarde e à noite, céu aberto. A mínima é de 18 e máxima de 34 graus. A quinta-feira em Ituiutaba será ensolarada. À tarde, o sol prevalece, sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 17 e 36 graus. Tempo quente em água comprida por todo o dia. A mínima é de 18 e a máxima não deve passar dos 33 graus. Depois do intervalo, você sabe os direitos de quem trabalha em pé? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. A gente volta já. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. A Universidade Federal de Uberlândia divulgou o edital do Plano Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica para o curso de Licenciatura em Matemática modalidade à distância. O programa atende professores ou profissionais em exercício nas redes públicas de educação. Serão ofertadas 50 vagas para cada um dos 3 polos no estado de Minas Gerais, Coromandel, Bicas e Buritis. A inscrição deverá ser feita no endereço eletrônico ingresso.ufo.br até 7 de novembro. O valor da taxa é de R$ 35. Mais informações por meio da Diretoria de Ensino da UFO no telefone 3239-4417 ou na coordenação do curso de Matemática 3239-4156. Imagine um profissional balconista, por exemplo, que passa toda a sua jornada de trabalho em pé atendendo aos clientes. Por conta disso, ele tem direito a algum intervalo especial ou descanso? Uma funcionária que foi obrigada a ficar horas em pé resolveu recorrer à Justiça do Trabalho. 6 horas andando de um lado para o outro. Assim é a rotina de Tássia. A vendedora nem imagina quantos quilômetros percorre dentro da loja. Atende um cliente, atende outro e só percebe que está há muito tempo em pé quando as pernas começam a doer. Às vezes a gente dá uma escapadinha, né? Tem que assentar um pouquinho, descansar a perna um pouco, porque ficar em pé o dia inteiro é muito cansativo. O banco fica reservado para os momentos de folga. A gerente sempre recomenda que as vendedoras descansem quando não tem nenhum cliente na loja. A gente não pode visar só o bem-estar da empresa, mas sim também dos próprios funcionários, né? Porque a gente também precisa do desenvolvimento deles para a gente estar dando seguimento ao nosso trabalho. Então as meninas quando entram na empresa, claro, né? Elas têm 1 hora de almoço, né? Para o intervalo, né?
para fazer a refeição. E no decorrer do dia, elas acabam, né, no atendimento, quando elas se sentem um pouco assim, cansadas, a perna um pouco assim, né, dolorosa, elas dão uma sentadinha. Segundo este angiologista, ao ficar muito tempo em pé, aumenta a chance da formação de varizes, que aparecem quando as veias estão dilatadas. Alguns exercícios simples podem evitar o cansaço e a dor nas pernas. A pessoa que trabalha muito tempo em pé, muitas horas, deve procurar realizar algumas atividades para prevenir o aparecimento das varizes e mesmo o desconforto e as dores nas pernas. O que a gente orienta é que a pessoa que for ficar muito tempo em pé procure movimentar a musculatura dos membros inferiores, principalmente a musculatura da batata da perna, né, o panturrilha, que é o nome científico. Que a musculatura da panturrilha é como se fosse um coração periférico. Toda vez que ele contrai, ele promove a drenagem do sangue em direção dos membros inferiores em direção ao coração, o retorno do sangue. Então, se a pessoa for ficar muito tempo em pé, procurar movimentar os membros inferiores, esse movimento de levantar e abaixar os pés. Se puder levantar um pouco as pernas também para facilitar a drenagem do sangue, não procurar ficar 12 horas seguidas em pé. Outras medidas preventivas são o uso das meias elásticas e a própria atividade física, que leva a um condicionamento melhor da musculatura das pernas. Se a pessoa puder, durante esse período de trabalho, sentar um pouco, deixar a perna descansando um pouco para cima, um pouco elevado, o membro inferior, né, as pernas, isso vai facilitar a drenagem do sangue e melhorando então a circulação naquele membro inferior. Trabalhar 8 horas em pé e na mesma posição. O que parece impossível para muita gente aconteceu na cidade de Passos, a 350 quilômetros de Belo Horizonte. A trabalhadora de uma granja não tinha nem um minuto para descansar. Ir ao banheiro era praticamente proibido. Inconformada com a situação, ela decidiu procurar a Justiça do Trabalho. O processo foi julgado no TRT Minas. Segundo o desembargador Emerson Lage, foi comprovado que a trabalhadora tinha uma única pausa para o jantar e o supervisor ficava com um relógio na mão sempre que ela ia ao banheiro. E efetivamente havia um abuso por parte da empresa quanto à disciplina de uso das instalações sanitárias pelos trabalhadores, a própria questão da meta de produção que era imposta de uma forma muito incisiva e de uma forma que impunha uma produção excessiva pelo trabalhador, desgastando além do normal. E eu, analisando o contexto da decisão que foi proferida, entendi que havia, sim, razões para se manter essa condenação, inclusive nos valores que foram arbitrados, considerando a capacidade, não só a capacidade econômica, que era o fator que a reclamante pedia para a majoração, como também o tempo de duração do contrato, o valor de salário e o tipo de violação que foi cometido. Né? A Justiça condenou a empresa ao pagamento de R$3 mil à trabalhadora por danos morais. É dever do empregador dar a condição de trabalho, dar um ambiente de trabalho psicofisicamente sadio ao trabalhador. Então, todas as condições que possam favorecer a condição humana do trabalhador, respeitando a sua dignidade como tal, devem ser perseguidas pelo empregador como um primado do exercício e do desempenho da sua atividade econômica. Entra em vigor amanhã, dia 1º de novembro, o novo termo de rescisão de contrato de trabalho e várias mudanças serão feitas para trazer mais segurança aos empregados e empregadores. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Laurici Otávio Antunes, chefe do setor de Relações do Trabalho da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Uberlândia. Boa noite, Laurici. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, primeiramente, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é o termo de rescisão de contrato de trabalho e por que ele é importante. Bom, o termo de rescisão de contrato de trabalho, ele é um termo que discrimina todas as verbas quando é findado a relação de trabalho e emprego entre o trabalhador e o empregado. Esse termo, ele é importante porque nele vão constar todos os direitos que esses trabalhadores têm, como férias vencidas, 13º, saldo de salários e horas extras. Ok. E agora, a novidade é que está prevista a criação de 2 novos formulários, que vão proporcionar mais transparência aí nesse procedimento, né? Com certeza.
em julho deste ano, o governo emitiu uma portaria 1057, criando o termo de rescisão de contrato de trabalho e, junto com ele, vieram o termo de homologação e o termo de quitação. Ok, então, importante que o empregador, quanto o empregado saiba disso, porque a partir de amanhã a Caixa já não vai mais aceitar o formulário antigo, serão os modelos novos. Então, para 13º, FGTS, isso vai causar uma mudança para os dois, né? Uma mudança muito grande, porque desde julho essa portaria já está em vigor e o governo, até o momento, não prorrogou a validade do termo de rescisão antigo. Então, a partir de amanhã, todas as homologações que forem feitas nos sindicatos, no Ministério do Trabalho, elas terão que vir com esse formulário novo, sob pena de o trabalhador não receber o fundo de garantia e o seguro-desemprego. O empregador, neste novo formulário, ele precisa deixar ali discriminado 13º, férias vencidas. Então, ele tem que deixar tudo isso já nestes novos formulários, é isso? Com certeza. Esses devem ser discriminados. É importante salientar também para que não haja supressão dos campos que já existem no termo, que estão na portaria 1057. Ok, então só para finalizar e para dar um recado para o empregador, né, que está assistindo a gente agora, qual o tempo que o empregador vai ter para se adequar? Esse tempo parece que já se esgotou. Já se esgotou, porque o termo antigo ele tem validade até o dia 31/10/2012. A partir de amanhã, nenhuma rescisão mais vai ser feita com o termo antigo. Ok, obrigado pelas informações. Boa noite. Daqui a pouco, um projeto que tem como objetivo salvar vidas. A gente volta em instantes. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite, Governo Federal. O programa de pós-graduação em Biologia Vegetal do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia divulgou o edital para o curso de mestrado acadêmico. As inscrições podem ser feitas até 1º de novembro de 2012. Para se candidatar, o interessado deve possuir graduação plena ou bacharelado nas áreas de ciências biológicas, agrárias e geociências, abrangendo as sub-áreas de biologia, ecologia, geografia, agronomia e engenharia florestal. Egressos de outras áreas deverão anexar à inscrição uma justificativa que será analisada pelo colegiado do programa. Ao todo, foram disponibilizadas 15 vagas. Mais informações, editais.ufo.br. Cada vez mais pessoas estão usando cartões de crédito em todo o país, principalmente trabalhadores com renda mensal entre R$500 a R$1.000 e os jovens com idade entre 18 e 24 anos. Os dados são da Associação das Empresas de Cartões de Crédito, que mostram também o aumento do número de devedores que optam pelo pagamento mínimo ou parcelado. Ele já se tornou o queridinho dos consumidores. Na hora das compras, o cartão de crédito é imbatível. A vantagem é porque eu sempre posso comprar, né? Em qualquer lugar posso dividir. Comodidade, é mais prático, vem tudo, todas as despesas numa fatura só.
Aí eu acho bem mais fácil comprar com cartão de crédito. Os cartões caíram mesmo no gosto do brasileiro. Dados da ABECS, Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, mostram que em 2011, 72,4% da população possuía algum tipo de cartão, seja ele de crédito ou de débito. Quanto ao perfil dos consumidores, os jovens entre 18 e 24 anos são os que mais adquirem os cartões. Em 2009, 65% possuíam um. Em 2011, pulou para 71%. Uma pesquisa da Serasa Experian comprovou esses dados. Os jovens são hoje os que mais adquirem cartões de crédito no Brasil. 57,6% dos novos pedidos são feitos por eles. Mas o estudo também revelou uma realidade perigosa. Tanta facilidade tem levado esses jovens para a lista dos devedores. De acordo com a pesquisa, a renda desses consumidores está entre R$ 500 e R$ 1.000 por mês e muitos não têm quitado seus débitos. No primeiro trimestre deste ano, 4,4% dos novos cartões estavam com atraso. Com tantas tentações, fica difícil resistir às compras. Eu tenho feito um esforço de me controlar, apesar de ser difícil, principalmente por causa das promoções e das facilidades de pagamento, né? Com cartão de crédito tudo fica mais fácil, né? Você vai lá e parcela de tantas vezes e aí você consome demais e não pensa. Priscila, de 25 anos, já chegou a ter 8 cartões de crédito e se afundou nas dívidas. Hoje diz que tem apenas 2, mas por precaução só anda com um na bolsa. Com cartão a gente faz mais dívidas, né? E aí vai acumulando, se não tiver controle é complicado. Os cartões escondem várias armadilhas. A primeira é o pagamento mínimo e agora a opção de parcelar o valor total da fatura. Esta advogada especialista em direito do consumidor faz o alerta. Se não for possível pagar o valor integral, é melhor não comprar. No caso de parcelamento de compra, antes a pessoa não pagava nenhuma taxa de juros, agora é cobrado. Então é importante o consumidor saber, no caso de parcelamento, qual a taxa que ele vai pagar. Geralmente deve ser a mesma taxa do pagamento mínimo, de até 6% a 7%, que é considerado uma taxa de juros alta. Trainees da Apoio Consultoria, empresa júnior do curso de Administração e Gestão da Informação da UFO, desenvolveram um plano de ação para aumentar o número de doadores de sangue do Hemominas de Uberlândia. Veja agora na reportagem. Mobilização nos corredores dos campi da UFO. Tudo em prol de uma boa causa, a doação de sangue. Estas estudantes fazem parte de um grupo de 10 pessoas que ingressaram na empresa júnior do curso de Administração e Gestão da Informação da UFO. E como primeiro desafio dentro da Apoio Consultoria, um objetivo nobre, incentivar as pessoas a doarem sangue. Nós estamos organizando, movimentando toda a faculdade para que o maior número de pessoas possa doar. E então nós vamos apresentar depois os resultados aos empresários juniores aqui. A meta é levar 60 pessoas até o Hemocentro. Para isto, várias ações estão sendo desenvolvidas. Uma delas é a criação de um evento no Facebook para chamar a atenção dos internautas. A campanha Ajudar está no Sangue. E para maiores informações, alguma dúvida, fala com a gente, com certeza é um ato que vale a pena. As doações devem acontecer de 5 a 7 de novembro. Você que está em casa, venha participar com a gente dessa causa, é uma causa muito importante. Uma doação pode salvar até 3 vidas. Parabéns pela iniciativa. E hoje é dia do programa Em Pauta e o tema é homossexualidade. É isso mesmo, Vanessa Pires? Hoje no programa Em Pauta nós vamos falar sobre a homossexualidade. Quais são as dificuldades enfrentadas por aqueles que assumiram se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Vamos discutir também sobre as conquistas e o comportamento da sociedade. Para falar sobre o assunto eu converso com o gerente comercial José Carlos, que é homossexual assumido. Converso também com a psicóloga Marilda Coelho e com o padre Amaury Paixão. O nosso encontro é logo mais às 10 horas da noite. Obrigado, Vanessa Pires. E se você quiser participar do nosso jornal ou do Em Pauta enviando sugestões, entre em contato conosco. O telefone da redação do TVU Notícias é 3239-4338. E o TVU Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, pela audiência. Uma ótima noite para você e a gente se vê.